Deus seja quero cumprimentar a todos com a bendita paz do Senhor. Para mim também é motivo de alegria em poder estar com os irmãos. Mas essa parte da noiva eleita de Cristo Jesus, para juntos continuarmos adorando a Deus e a partir desse momento, na dependência do Espírito Santo, que já se manifestou em nosso meio, aleluia, que já começou o seu mover real através da sua presença nítida em nosso meio e continuará pela pregação da palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Eu gostaria de convidar a todos que abrisse o livro de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro que contém a palavra de Deus, e vamos fazer uma leitura no primeiro livro dos reis de Israel, Primeira de Reis, capítulo de número 3, o versículo de número 5. Vamos falar na dependência do Espírito Santo, no tema que foi nos passado, buscando a sabedoria de Deus. Desde já quero agradecer e louvar a Deus pela vida do servo de Deus, irmão Milton, também da sua esposa, irmã Deuseli, que trabalhou para que essa agenda fosse possível nesta noite, nesse momento. Também cumprimento todos os pregadores, obreiros aqui presentes e os irmãos na pessoa do pastor Wellington, que está dirigindo essa parte do rebanho de Cristo Jesus sob a influência do Espírito Santo. Que Deus em Cristo continue dirigindo cada um dos irmãos e a nós também. Diz assim o texto sagrado: e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres, que te darei. Podeis sentar, meus irmãos, com toda a liberdade, como os irmãos têm sempre, para glorificar o nome do Senhor, bendizer o seu nome e estarmos na sua preciosa presença e na sua palavra. Eu quero, juntamente com o tema da campanha, que é buscando a sabedoria de Deus, quero colocar com a influência do Espírito Santo, e quando busquei uma palavra para este evento, moveu meu coração e me deu uma mensagem, uma palavra nesse tema, e de uma maneira mais fácil, simples e objetiva, como é a palavra de Deus, a palavra da Escritura Sagrada, eu quero pregar sobre o seguinte tema, junto com o tema da campanha. E o tema é o seguinte, grave bem na sua mente: sabedoria de Deus e de Belial. Quais as diferenças? Eu vou repetir. A sabedoria de Deus e de Belial. Quais as diferenças? Nessa noite, a partir desse momento, estarei falando acerca desse tema, e o Senhor, por sua misericórdia, por sua bondade, nos ajudará uma vez mais, porque estou aqui ciente e consciente das minhas limitações, e sei que sozinho nada posso, sozinho nada tenho de espiritual, de soberano para oferecer, mas estou aqui como vaso, como servo, para através do mover, da ajuda e da influência do Espírito Santo, falar
toda a mensagem da palavra de Deus que Ele estará nos dando dentro desse tema. E já quero louvar a Deus pelo tema dessa campanha. Hoje é o último dia dessa campanha, encerramento. E em nossos dias se torna cada vez mais raro temas pertinentes e importantes para a minha e para a sua vida, como o tema dessa campanha. Nos nossos dias, a maioria dos temas das campanhas que a gente percebe, que a gente tem visto por onde nós temos andado, são temas relacionados à questão material, à questão terrena. Poucos têm se preocupado em orar a Deus, em buscar o seu nome, a sua palavra, para receber um tema pertinente aos nossos dias, que faz diferença para o nosso viver cristão, para a nossa vida, para o nosso elevo espiritual. E nesta noite nós temos o privilégio, e os irmãos que aqui congregam, e os demais que têm vindo participar, que acompanhou esta campanha durante todos os dias, e aqui oraram, aqui buscaram de Deus uma palavra, ouviram mensagens da parte de Deus relacionada a esse tema tão importante. Tenho certeza que todos esses irmãos foram edificados pela palavra e pelo tema dessa campanha. E nesta noite não será diferente, porque estarei falando, pregando acerca da palavra de Deus, que é viva e eficaz, que age na minha e na sua vida, de uma maneira que nenhum entendido humano pode agir, pode fazer. Sabe por quê? Porque o dono dessa palavra, o Deus Todo-Poderoso, que deu esse tema, que não é um tema terreno, que não é um tema passageiro, que não é um tema enganador, como a beliânica enganadora teologia da prosperidade, que só coloca o foco das pessoas nas coisas terrenas, passageiras, e desvia o coração das pessoas do que é mais importante, verdadeiro e que não passa, que é a sua vida, o seu entendimento e relacionamento com Deus Todo-Poderoso, que é o único que pode dar a sabedoria que vem do alto. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós falamos acerca de sabedoria do alto, logo subentende-se que existe uma sabedoria que não é do alto. Os irmãos aqui presentes são pessoas inteligentes, que estão com as suas faculdades perfeitas, servos e servas de Deus, moços e moças, e com essa capacidade ainda evoluída com a sabedoria de Deus, logo percebe num tema tão importante que, ao falar em buscar a sabedoria do alto, nós temos que imediatamente conhecermos qual é a sabedoria que não é do alto. Sabendo e conhecendo qual é a sabedoria que não é do alto, nós vamos então compreender a maneira melhor de nos desviarmos, de evitarmos a sabedoria terrena, a sabedoria que é de Belial, inimigo meu e seu, e cada vez mais recebermos, guardarmos e praticarmos a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto, nós vamos encontrá-la no livro de Tiago, entre outras passagens, mas o porquê do tempo, nós vamos pegar uma passagem no Novo Testamento que fala claramente sobre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria terrena, a sabedoria de Belial. E conhecendo as duas, nós vamos de maneira correta, prudente e sábia poder aplicar melhor na nossa vida, na vida das pessoas que nos
envolvem no nosso dia a dia, família, pessoas do trabalho, irmãos da congregação, no trabalho, na faculdade e assim por diante. No livro de Tiago, no capítulo 3, o versículo 13 ao 18, será a base para nós falarmos de uma maneira completa e mais profunda sobre esse tema. Antes de entrar nesse texto, eu gostaria que tu marcasse na sua Bíblia, se ainda não tiver marcado. O livro de Tiago está lá na parte final da Escritura Sagrada, lá perto de Apocalipse, perto da carta de Pedro. Marque na sua Bíblia, se não tiver marcado ainda. Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao 18. No versículo inicial que lemos, que faz a referência a Salomão, eu preciso fazer uma introdução rápida sobre esse tema para, através da leitura inicial, citando Salomão e o que ele pede quando aparece o Senhor para ele em sonhos e oferece-lhe uma oportunidade única, que todos aqui nesta noite e em todo o globo terráqueo gostaria de ter essa oportunidade, de receber uma visita de Deus de uma forma tão real e dizer para mim ou para ti, peça algo, se tu quiseres e eu te darei. Humanamente falando, provavelmente nós pediríamos coisas materiais ou alguma coisa que pudesse beneficiar a nossa família de uma maneira direta. Mas Salomão, naquele momento, ainda jovem, e estava bem instruído pelo seu pai, ele então usa já de sabedoria para fazer o seu pedido. E se lermos o contexto todo da referência dessa campanha, como já foi lido na hora da introdução do culto, ou nessa referência em 1 Reis, nós vamos perceber que ele pediu sabedoria, para que, com a sabedoria de Deus, que vem do alto, ele pudesse administrar bem, que ele pudesse servir a Deus da melhor maneira possível, e pudesse ajudar o povo de Israel, e pudesse então abençoar a muitos através da sabedoria de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E toda a história, quem já estudou ou está estudando acerca de toda a Escritura e a vida de Salomão, sabe, conhece o que vou dizer agora. Salomão, enquanto ele usou a sabedoria de Deus, enquanto ele caminhou com passos retos dentro da sabedoria de Deus, obediente à Escritura, olhando para os princípios de Deus, ele foi bem-sucedido. O seu reinado foi bem-sucedido. A sua vida e todo o povo que ele liderava, pastoreava, administrava, todo o povo foi bem-sucedido, foi bem conduzido através da sabedoria que vem do alto, que ele tinha recebido. Mas a história prossegue, e Salomão, durante a sua trajetória, como os irmãos estudiosos da Escritura, como todos nós devemos ser, conhecem bem, no Velho Testamento, no sentido de lei, é permitido um homem ter quantas mulheres ele quiser e ele puder sustentar. Vou repetir, entenda bem. No Velho Testamento, no sentido de lei, o homem pode ter quantas mulheres ele quiser e ele conseguir sustentar. E Salomão, entre todos os homens do Velho Testamento, do povo israelita, que o Velho Testamento, como lei, vale para o povo hebreu, descendente de Abraão, os israelitas. E Salomão foi o homem que mais teve esposas. Ele teve 1000. Você não ouviu de maneira equivocada, ele teve 1000. Mas esse também foi o maior erro dele. Sabe por quê? Porque no Velho Testamento, a instrução de Deus, na lei, instrui que o homem não case-se com uma mulher que não seja também da descendência de Israel, que não seja uma mulher hebreia, que também sirva ao mesmo Deus, que creia e obedeça a mesma lei. E Salomão, no decorrer da sua vida e do seu reinado, ele começou a deixar de lado a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto. E agora ele não caminha mais na direção reta, perfeita, da sabedoria que vem do alto. Ele agora começa a usar
uma sabedoria enganosa. Começa a dar ouvidos e olhar para a sabedoria que vem de Belial, que é inimigo de todo ser humano. E muito mais inimigo ainda de um homem, uma mulher, um moço e uma moça que está servindo a Deus. Ele agora começa a também fazer alianças de casamento com mulheres que não faziam parte do povo de Israel. Quando ele começa a se casar com mulheres de outros povos, povos pagãos, povos que não tinham compromisso com Deus, sabe o que aconteceu? A Escritura diz que essas mulheres, essas esposas que ele casou, que não eram servas de Deus, mesmo no Velho Testamento, no sentido de lei permitindo, ele errou, ele pecou em casar com mulheres que não eram hebreias. E está na Escritura que estas mulheres corromperam o coração de Salomão. E ele teve muitas dores e muitos prejuízos, ao ponto de, no final da sua vida, da sua carreira, não ficar claro na Escritura se ele morreu em comunhão com Deus ou não. Entre os teólogos e os estudiosos da Escritura, há uma discussão séria nesse sentido, se ele foi ou não foi para a eternidade em comunhão com Deus. E quem estuda e lê a Escritura vai perceber isso. Então, aqui nós já aprendemos uma grande lição. O mais importante na minha vida, na sua vida, na vida de um servo e de uma serva de Deus, de um obreiro, de um pastor, de um pregador, de uma missionária, de alguém, de um moço, de uma moça, como aqui hoje tem vários adolescentes e jovens entre nós, que quer ser bem-sucedido. Olhe bem aqui para a minha face. Entenda, o mais importante para a minha e para a sua vida não é a maneira que nós começamos. Segundo a Escritura, o mais importante para a minha e para a sua vida é a maneira de como nós vamos caminhar, de como caminhamos durante a nossa vida, a nossa trajetória aqui, e o mais importante, a maneira que nós terminamos. Esse é o mais importante. E aqui eu já quero glorificar ao meu e o seu Senhor, bendizer o nome dEle, glorificar muito e muito, porque Ele não é um Deus que olha para o meu e o seu passado, como nós seres humanos, na maioria das vezes a gente olha. A gente às vezes nos apega em uma falha de um irmão, de uma irmã, e fica em cima daquilo preso e martelando, não usando a sabedoria que vem do alto. Mas Deus não olha assim para nós, olha para a minha vida e para a sua vida. Independente se já erramos muito ou pouco, se nós pecamos muito ou pouco no passado, no tempo que estávamos fora da sua palavra. Ele olha então a partir do momento que eu e tu quebrantamos o nosso coração, reconhecemos que nós precisamos, dependemos, carecemos dele, e nós dizemos a ele: Senhor, eu preciso do Senhor, eu careço, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim, eu recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Entra no meu coração, faz morada, e eu quero a partir de hoje, até o último dia da minha vida aqui nesta terra, servir ao Senhor com alegria, adorar o Senhor, contribuir, ajudar na sua obra, pregar a tua palavra, ser um homem, uma mulher, um pastor, um pregador, um jovem, uma moça, uma esposa, um esposo, alguém que vai dar bom testemunho, ser luz do mundo, sal da terra, alguém que as pessoas possam olhar e dizer: verdadeiramente, na vida dele, na vida dela, tem algo diferente, tem algo que mudou, tem algo que não é daqui. Louvado seja o nome de Jesus. Então, concluindo essa introdução e essa parte acerca de Salomão, e agora vindo para a referência em Tiago 3, versículo 13 ao 18. Olhe bem aí na sua escritura, se já marcou, maravilha, se não marcou, marque, e vamos entrar então aqui. Nesse texto, nós vamos aprender sobre a sabedoria do alto de maneira clara e a sabedoria enganosa de Belial. Vamos perceber aqui então a diferença. Olhe bem o que diz aqui o texto sagrado. O versículo 13, inicialmente, e vou seguir o texto.
Olhe bem aqui para mim, fique atento. Diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato e suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. É a palavra de Deus nos instruindo e nos ensinando. Então vamos compreender aqui nesse primeiro ponto. Fala sobre a sabedoria terrena, diabólica, Belial, diabo. Que essa sabedoria enganosa que é daqui, ela se manifesta com alguns pontos. Entre eles está a inveja. A inveja, irmãos, a maioria de nós temos capacidade, coragem e disposição para admitir muitas coisas, admitir várias falhas, mas dificilmente entre nós, é muito raro, achar um homem, uma mulher, um servo de Deus, um pastor, um pregador, uma missionária, alguém entre nós, independente da posição que ocupa, admitir que tem inveja ou que já sentiu inveja. É algo difícil de admitir, porque a inveja é um sentimento que ela fica alojada e escondida, na maioria das vezes, hospedada em nós. E ela manifesta de algumas maneiras sutis. E às vezes não percebemos. Como perceber então, pregador, se o sentimento que estou tendo, ou já tive, era inveja ou não? Entenda bem, para conhecer quando é inveja, para eu e tu sabermos e podermos repreender e rejeitar, e se possível for, expulsar de nós para todo sempre. E se não conseguirmos, com a nossa disposição, vamos buscar aquele que age nesta campanha aqui de buscar sabedoria do alto, porque ele pode fazer tudo na minha e na sua vida. O que nós conseguimos, nós faremos. O que nós não conseguimos, ele tem todo o poder para fazer. Entenda bem, a inveja fica clara, sabe quando? Quando a minha pessoa não se sente alegre em uma outra pessoa conseguir algo de bom, algo que aquela pessoa estava buscando. Eu, às vezes, posso ter aquilo. Inveja não é querer ter o que o outro tem. Isso é avareza e ganância. Eu quero ter o que o outro tem. Agora, a inveja é mesmo que eu tenha, às vezes até mais do que o outro, mas eu não me alegro quando o outro irmão, irmã, meu companheiro consegue. Eu fico triste, eu fecho e eu se eu puder atrapalhar, eu atrapalho. Isso é inveja. Mesmo que eu tenha, eu não fico alegre do outro ter. É inveja. E um dos pontos da sabedoria terrena, da sabedoria de Belial, que nós não queremos, e que nós vamos, sempre que ela tentar aproximar de nós, nós vamos rejeitar e expulsar, em um nome poderoso, pelo poder do sangue de Cristo, ela manifesta através de inveja. Muito bem, nós já aprendemos o que é inveja. Existe um outro ponto, que é sabedoria terrena. Estamos aprendendo primeiro qual que é a sabedoria de Belial. Porque assim conhecendo, nós vamos saber a melhor maneira de receber e usar e multiplicar a sabedoria que vem do alto. Então entenda bem, existe um outro ponto que ela se manifesta. Está aí no versículo de número 14. É o sentimento faccioso. Atente bem aqui para mim. Esse sentimento é muito mais perigoso e muito mais prejudicial para a minha vida, para a sua vida, para a vida da noiva eleita de Cristo aqui na terra, do que esse primeiro sentimento. Sabe por quê? 1
Primeiro vamos entender e recordar, e às vezes porventura aqui alguém não sabe o que é sentimento faccioso, vai saber hoje e vai poder glorificar a Deus por essa campanha, porque sempre algo que nós aprendemos acerca da palavra de Deus, para nós é um tesouro, é uma pérola, vale para a nossa vida toda. Sentimento faccioso é um sentimento de formar grupos. No estado de São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros, em São Paulo e no Rio de Janeiro, no nosso país, são os estados que mais têm facções. Inclusive tem algumas que é muito conhecidas no noticiário. Eu não vou citar a sigla de alguma delas para não fazer propaganda e dar ibope para esses grupos. Mas os irmãos sempre ouvem falar no noticiário acerca de alguma delas. Esses grupos facciosos, sabe o que eles fazem? Eles formam um grupo, um time, e o que interessar para eles, eles vão promover, divulgar e proteger. Os que quiserem entrar no grupo deles, eles vão ajudar, receber e promover. Mas aqueles que não quiserem entrar no grupo deles, andar na cartilha deles, nas regras deles, eles vão perseguir, eles vão prejudicar, eles vão excluir, e se possível for, eles vão matar. Agora observe bem, Belial, inimigo meu e seu, inimigo do ser humano, inimigo da igreja eleita de Cristo Jesus. Como percebeu que perseguindo de morte não estava funcionando, ele tenta agora perseguir, infiltrando o nosso meio e usando artimanhas e estratégias para, quando um de nós não está atentos à palavra, no conhecimento, na busca da sabedoria, atentos à palavra e os sinais, na nossa prática do dia a dia, pegar em nós alguma brecha para realizar algo que dê benefício para ele. E um dos pontos mais fortes é esse sentimento faccioso. Sabe por quê? No sentido espiritual para a igreja, onde nós fazemos parte. Não só a igreja que está aqui em Davinópolis. Não só a igreja que está em Goiás. Não só a igreja que está no Brasil. Não só a igreja que está nos países do Mercosul. Mas em todo o planeta. Belial não é inimigo só nosso. Só dessa nação. Ele é inimigo da humanidade. E onde tiver um homem, uma mulher, um servo e uma serva de Deus, querendo prosseguir no alvo fiel à palavra de Deus, ele sabe que o prejuízo é para ele. Quanto mais nós nos consagramos, quanto mais nós nos dedicamos à palavra, quanto mais nós buscamos a sabedoria que vem do alto, quanto mais nós nos unimos como servos e servas de Deus, quanto mais nós estamos praticando a palavra, conhecendo a palavra, e estamos orando e buscando a Deus, quanto mais nós estamos protegendo as nossas famílias, quanto mais nós estamos servindo a Deus com interesse de coração e sinceridade, ele sabe que muitas almas estão saindo das garras dele e indo para o encontro do nosso Salvador. Ele está perdendo território, ele está perdendo muito. Então ele tenta em todos os lugares tirar a sabedoria que vem do alto e colocar a sabedoria terrena, a sabedoria do achômetro, a sabedoria do que eu sei mais, eu posso mais, eu sou grandão ou sou grandona, eu vou agir mesmo porque eu sei eu posso. Isso às vezes nos engana e nós começamos a formar esses grupinhos de facção. E para a igreja, para nós como servos e servas de Deus, nós devemos estar muito, mas muito atentos. Sabe por quê? Esses grupos, quando infiltram em nosso meio, não só aqui, como já falei, mas em todos os lugares, o prejuízo é muito grande. Sabe por quê? Há entre nós, povo chamado povo de Deus, povo eleito, esses grupinhos facciosos, que nos nossos dias é mais conhecido como panelinha, como aquele grupinho do fulano, aquele grupinho que só eles que podem.
E sabe o que acontece? Às vezes ele despreza um irmão ou uma irmã porque não sabe falar muito bem. Eles julgam pela aparência. Às vezes eles excluem uma pessoa por causa do carro, que é inferior ao carro que ele tem. Às vezes também pelo sapato, pela roupa, pelo vestido. Às vezes até pelo lugar que a pessoa mora, pelo bairro que a pessoa mora. Se a pessoa anda a pé ou não. Se a pessoa anda de ônibus ou não. Se a pessoa tem um carrinho ou um carrão. Mas de acordo com a palavra de Deus, fiel e verdadeira, não é esses os critérios que nós que conhecemos a palavra verdadeira e a sabedoria que vem do alto, não é assim que nós comportamos, não é assim que nós julgamos, não é assim que nós avaliamos. Servos e servas de Deus, como está aqui em Davinópolis, trabalhando, servindo a Deus, e nós devemos perseverar. Nós não olhamos, não é para a aparência, nós não olhamos, não é se ele tem muito ou se tem pouco. O nosso olhar está na maneira do testemunho da vida de cada um de nós. Se eu ou ela, se nós estamos servindo a Deus com interesse, com vida entregue, como está aqui nessa noite, já foi mencionado, pessoas que às vezes acabou de chegar de viagem, descansou e está aqui adorando a Deus e louvando o seu nome e buscando a sabedoria que vem do alto, glorificando o seu nome. Pessoas que chegou do trabalho, não teve tempo às vezes nem de jantar e vem para cá sem carro, a pé, de bicicleta ou de coletivo. Muitos sem carro, vêm de carro, mas isso não é o principal. O principal é o sentimento do coração em vir para oferecer adoração. Louvado seja o nome de Jesus. E nós devemos estar atentos, sabe por quê? É possível que tu já tenha sido vítima, ou às vezes ainda venha a ser vítima de algum desses grupos facciosos. E nós devemos estar atentos ao conhecimento da palavra para sabermos quando é da parte de Deus e quando é essa de Belial, para não nos atingir. Porque quando nos atinge, eu já fui vítima disso, eu sei. Isso nos machuca por dentro. Rasga por dentro. E o Espírito Santo está me mandando confessar aqui algo que me custou 7 anos, que foi entender acerca do perdão humano e o perdão da parte de Deus. Porque eu fui vítima de um grupo desse faccioso. Queria que eu enquadrasse na cartilha dele, no grupinho dele, e não na palavra verdadeira do Evangelho de Cristo Jesus. E eu questionei naquela ocasião, mas eu quero a palavra do Evangelho, eu quero pregar a palavra como ela é, eu quero servir a Deus como é. Então o líder naquela época me disse, não, tem que fazer do jeito que eu quero, tem que me seguir. E na época, sem experiência, sem conhecer a diferença da sabedoria de Belial e a sabedoria que vem do alto, isso me prejudicou muito. E eu fiquei caído espiritualmente 7 anos. E me custou 7 anos para entender a grande diferença entre o perdão de Deus e o perdão humano. Atente bem aqui para mim. A sabedoria terrena de Belial, que está aqui no texto nos ensinando, às vezes nos leva a querer dar o troco. A dizer, você tem razão. Foi ele ou ela que errou. Dá o troco. Faz a vingança. Mas a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto, nos orienta a liberar o perdão e deixar a pessoa se entender e acertar com Deus, que tem a balança justa, e Ele é que sabe como resolve essas questões. E sabe uma diferença grande também nessa área? O perdão de Deus. Ele perdoa os meus e os seus pecados, e está escrito, Ele lança no mar do esquecimento. Só Deus tem essa capacidade de perdoar e lançar os meus e os seus pecados no esquecimento. Nunca mais Ele vai mexer nos meus ou nos seus pecados. Por mais que Belial tenta usar a boca de alguém para te contrariar, para jogar na sua cara, lançar em rosto,
tentar te atrapalhar, tirar de fundo de cova, tentar te desanimar na sua caminhada espiritual. Ainda mais quando percebe que tu está querendo louvar mais, orar mais, pregar mais, servir mais, unir mais. Mas ele vai tentar usar alguém com essa sabedoria terrena e beliânica para te atrapalhar, para te desmotivar. Mas Deus jamais mexerá em uma falha nossa do passado. Sabe por quê? Porque Ele perdoa e lança no mar do esquecimento. E escrito está que nós temos junto ao Pai um advogado, aleluia, que é Cristo Jesus. Aleluia! E quando nós nos arrependemos e deixamos o erro, Ele nos perdoa, nos abençoa e nós seguimos em frente com a bênção dEle. Aleluia! Agora, a sabedoria nos orienta, a sabedoria que vem do alto. Que o nosso perdão, atente bem aqui para mim. O perdão nosso, nós não temos a capacidade, preste muita atenção, para que tu não sofra o que eu sofri. Nós não temos a capacidade de perdoar e esquecer. Isso está além da faculdade humana. Nós não esquecemos. Mas sabe como é que prova que nós perdoamos de verdade? Nós liberamos o perdão, abrimos mão da vingança, nós não vamos mais dar o troco. Nós vamos abrir mão da vingança e nós não vamos mais tocar no assunto com aquela pessoa, nós não vamos lançar em rosto. Assim fazendo, é prova que eu e tu praticamos o perdão que o Senhor Jesus nos ensinou na Escritura e na palavra do Evangelho. De vez em quando vai acontecer de nós lembrarmos. Eu ainda lembro. E tu também lembra de alguém que te prejudicou e te feriu. Eu tenho certeza, tu é humano, humana. Mas quando nós abrimos mão da vingança e não lançamos em rosto, nós não mexemos mais naquilo, o Espírito Santo de Deus, aleluia, que promove a sabedoria que vem do alto, ele começa a agir na minha vida, na sua vida, e aquilo deixa de ser uma carga pesada, que eu andei assim durante 7 anos, aparentemente parecia que estava muito bem, tinha carro, tinha casa, tinha cheque, tinha cartão de crédito, aparentemente estava muito bem, não faltava nada, mas o peso no ombro, a carga estava pesada, estava difícil, estava muito difícil, porque eu estava carregando uma carga que não era minha, era a carga de Belial, a falta do perdão, a falta de comunhão com o Senhor. Isso nos prejudica, e a carga que é do outro, que nos fez mal, que precisará consertar ele com Deus, como disse o apóstolo Paulo, quando Demas o abandonou, traiu, era companheiro no ministério, e traiu o apóstolo Paulo, o abandonou, e o apóstolo Paulo muito sofreu e padeceu, e o apóstolo Paulo escreve dizendo aos irmãos e prevenindo os irmãos, dizendo, Demas me desamparou, e eu sofri muito, mas eu não vou fazer a vingança, eu abro mão de vingança, e que ele receba de Deus segundo as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós liberamos o perdão, abrimos mão da vingança e não lançamos em rosto, a pessoa vai acertar com Deus. E nós ficamos livres. Livres para caminhar de cabeça erguida, com comunhão com Deus. E ter prazer, alegria, satisfação em casa, na congregação, para dormir um sono justo. Aleluia, como está no Salmo, está escrito assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Aleluia, o sono de quem está livre em Cristo Jesus. Louvado seja o nome bendito do Senhor Jesus. Vamos avançar, meus irmãos. Ainda uma outra questão sobre a sabedoria terrena para partirmos para a conclusão e aprendermos sobre a sabedoria do alto. Já aprendemos acerca da inveja, que faz parte da sabedoria terrena e enganosa. A inveja é um sentimento de que eu não fico alegre, uma pessoa não fica alegre com o sucesso do outro. Mesmo que tem, não quer que o outro tenha. É inveja. O sentimento faccioso,
formar grupinho, panelinha. Aqui é só a gente, aqui é só nosso. Ele não pode, ela não pode. Isso prejudica e muito a vida destas pessoas. Sabe por quê? Porque elas não estão servindo ao dono da causa, ao Cristo soberano. Não está com a sabedoria do alto. Estão formando grupinhos, panelinha. Esse sentimento faccioso, essas pessoas precisam consertar, precisam se arrumar com Deus, onde quer que elas estejam. Sabe por quê? Porque senão não há salvação. O Espírito Santo de Deus se move na minha vida e na sua vida. A sabedoria que vem do alto, ela faz nos trazer a unidade, a união, na comunhão, na oração e no partir do pão. É para todos, é todos nós, tem para todos. E a porta está aberta, como aqui nesse templo, e a nossa fala é assim: venham, tem mais lugar para todos, pode vir, todos de Davinópolis, de Goiás, do Brasil, pode vir, porque se aqui não acomodar, o Senhor que nós servimos acomoda todos, tem lugar para todos. Aleluia! Louvado seja o nome bendito do Senhor Jesus. Prosseguindo então, vamos agora para o versículo de número 17. Tiago capítulo 3, versículo 17 e 18. Diz assim a Escritura Sagrada: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Percebe a diferença da sabedoria que vem do alto para a sabedoria terrena? Enquanto a sabedoria de Belial gera e promove inveja, sentimento faccioso, grupinho, é só para um grupinho aqui, para os outros não. A sabedoria que vem de Deus, do alto, que a palavra nos instrui, ela é cheia de misericórdia, de amor, de unidade e de paz. E quem a pratica, e quem busca, e quem quer seguir essa sabedoria que a palavra de Deus está nos ensinando, pelo mover do Espírito, essas pessoas tanto abençoa as outras pessoas que convivem com elas em casa, na família, na congregação, na escola, na faculdade, em todos os ambientes, e ainda sobre si mesmo. Quanto mais nós praticamos a sabedoria que vem do alto, mais nós recebemos. Quanto mais nós doamos para a causa do Evangelho, em amor, misericórdia, sinceridade, paz, honestidade, nós mais ganhamos. Veja a diferença. E quando o mundo diz, não dê, somente acumule. Junte mais. Nunca está suficiente. Pode ter 10 pares de sapato, não está bom. Quer 15 ou 20. Consegue 15 ou 20, não está bom. Quer mais. Pode ter 7 conjuntos de roupa, um para cada dia. Não está bom. Quer 14. Tem 14, não, 21. Não está bom, 28. E o guarda-roupa fica assim. Cheio. Nem fecha a porta. E ainda não está bom. Quer mais e mais. Isso é o sentimento do mundo. Quero um carro para poder ajudar na obra de Deus, passear com minha família, desfrutar. Consegue o carro. Agora um carro não está bom. Quer 2. Quero uma casa para sair do aluguel. Está bem. Sobrar mais dinheiro para o lazer, para evangelizar, para poder ajudar mais gente na obra de Deus, no Evangelho, nas missões. Consegue uma, não está bom. Quer 2, 3, 10, nunca está bom. Sentimento faccioso, sentimento de ganância, sentimento mundano, nunca está bom. E o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 6, dizendo que grande ganho é quando nós temos em Deus contentamento. Meus irmãos, servos e servas de Deus, preciosos de Cristo Jesus, coisa maravilhosa é nós termos contentamento. Aleluia! Maravilha! A gente tem prazer de sentar na mesa
e fazer a refeição com a nossa família, com o irmão, com os amigos. Reunir com os pais, com o sogro, com a sogra, com os avós, com os netos, filhos. Coisa maravilhosa é comunhão e contentamento, reunir com os irmãos, num culto de oração. Pode ser aqui, pode ser ali, pode ser na campanha, está participando e alegre, pode ser um culto no lar, um culto missionário, tem alegria e tem satisfação. Aleluia! Contentamento, o mundo não tem isso. Só quem tem comunhão com Deus tem e conhece. Partindo para a conclusão desta palavra, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem da parte de Deus, que todos nós precisamos, carecemos, e vai fazer diferença para a minha e para a sua vida, hoje e sempre. Nós precisamos cada dia mais estar cientes e conscientes, que ao contrário dos grupos facciosos, que a guerra deles é contra pessoas, é contra a minha vida e contra a sua vida, é contra a vida do pastor, da liderança desse trabalho aqui em Davinópolis. Eles têm inveja, eles têm um sentimento que não quer que esse trabalho avance, cresça, desenvolva para a glória de Deus. A guerra é contra as pessoas, mas para nós que conhecemos a palavra, estamos libertos em Cristo Jesus e estamos com a sabedoria que vem do alto, de acordo com a Escritura e com a palavra do Evangelho. Nós sabemos, como está escrito aos Efésios capítulo 6 e versículo de número 12, a nossa guerra, a guerra minha e sua, e da igreja eleita de Cristo, não é contra a carne e nem sangue, não é contra o meu irmão que está ali, não é contra o meu companheiro pregador, pastor que está aqui, não é. A minha luta e a minha guerra, a nossa guerra é contra principados e potestades, contra hostes infernais da maldade, e essas hostes que estarão querendo lutar contra nós, e está escrito que eles servem aquele que está ao redor de nós, bramindo como leão, mas não é leão, é como o leão, parece, mas não é, porque do lado desta igreja, que serve a Deus e essa palavra, está aquele que é o leão verdadeiro, o leão da tribo de Judá. Ele é mais poderoso, e quem está com ele, marcha para a vitória, caminha para a vitória, porque maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora no mundo. Maior é o que está com um servo, uma serva de Deus, que serve a Deus com interesse de coração, entregue a sua vida à palavra, e está servindo a Deus com alegria, não está querendo fazer troca e nem barganha, mas é por amor, é por gratidão à libertação, à salvação, à comunhão. Estes e estas vão marchar cada dia mais com a sabedoria que vem do alto, vitoriosa em Cristo Jesus. Pode querer nos perseguir aqui, vão ser derrotados pelo poder que há em Cristo Jesus. Pode nos perseguir na faculdade, no trabalho, na família. Pode vir com calúnia, pode vir com inveja, pode vir com sentimento faccioso. Nós estaremos firmados na palavra de Deus, que é fiel e verdadeira. E está escrito, aleluia, que nunca se viu e nem se verá um justo desamparado. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Podem tentar, pode continuar lutando, mas quanto mais vir nessa batalha contra nós, querendo enganar, querendo caluniar, nós vamos enfrentar, mas sabendo que a nossa luta é contra o pecado, a nossa luta é contra a mentira, é contra o engano, é contra a inveja, é contra os sentimentos e as hostes potestades que agem na vida deles, desses e dessas, que não está buscando a sabedoria que vem do alto através da palavra, e nós estaremos revestidos pela sabedoria que vem do alto, da palavra, e nós temos a armadura de Deus, e essa armadura nos dá vantagem nesse combate, porque nós combatemos o bom combate, e no bom combate, de acordo com a palavra, todos aqueles que se levantarem contra um servo e uma serva de Deus, todos eles, no final, vão cair por terra. Aleluia! Quando alguém mexe com um servo e uma serva de Deus, por mais simples e pequenino que seja, por mais que às vezes para a sociedade parece que não tenha um recurso, e às vezes fala, mas eu sou irmãzinha, é só um pastorzinho, é só um quilombreuzinho, eu já escutei isso, irmão. Mas tem aquele, aleluia,
que tudo vê, e que sabe da minha e da sua vida, e que sabe os momentos de joelho dobrado, conhece o meu e o seu particular com ele, como está em Mateus 6, versículo 6. Ele olha lá de cima e a Bíblia diz, a palavra da Escritura, que ele ri dele. Ele ri dele, sabe por quê? Porque escrito está que um servo, uma serva de Deus, que busca a sabedoria que vem do alto, Deus os tem como a menina dos olhos. É alguém que é cuidado, protegido, guardado. E no momento crucial para a minha e para a sua vida, ele que às vezes, humanamente, alguém que está demorando demais, não vem mais. Mas Deus não demora e nem vem adiantado. Ele sempre vem na hora exata. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para a sua vida. Ele sabe, Ele conhece e Ele age no meu e no seu favor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. 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 Louvado seja o nome de Jesus. Partindo para a conclusão e devolvendo o microfone. Mais alguns passos para recebermos a sabedoria que vem do alto e ela estar na nossa vida continuamente. Vamos nos dedicar ao estudo e ao conhecimento do manual de Deus para a humanidade. A Bíblia Sagrada, o livro que contém a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer, porque em nossos dias, preciosos de Cristo Jesus, olhe bem aqui para a minha face, Belial tem enganado a muitos em nosso meio. E eu tenho encontrado onde eu tenho andado. Para a tristeza nossa, e alguns momentos a alegria de Belial. Sabe o que? Irmãos e irmãs, membros da igreja, que participam da ceia, que estão caminhando há anos no nosso meio. Não estou falando de alguém que chegou ontem, que está nos primeiros passos, não tem nenhum ano. Não, esses estão começando, como disse o apóstolo Paulo, esses nós temos que ir com eles com muito cuidado, com leitinho, ajudando, cuidando, até eles pegar o trilho, aprender o básico para caminhar sozinho. Mas pessoas que estão no nosso meio já têm anos, 2, 3, 5, 10, 15 anos, e não tem conhecimento da Escritura, não tem conhecimento nem do Evangelho. Pessoas que às vezes tu pergunta, tu sabe acerca do campeonato de futebol brasileiro, ele sabe quem são todos os atletas, os artistas de maior sucesso. E tu pergunta, tu conhece pelo menos um evangelho? Ele diz, não. Pessoas que tu pergunta se tu conhece o campeonato lá de fora, o campeonato europeu, nem é daqui. Ele conhece o campeonato europeu, ele sabe o time que está ganhando, qual está na frente, e sabe o nome dos artilheiros, todos eles. E tu pergunta, tu conhece pelo menos João 3,16? Ele diz, eu não sei. Nós temos encontrado irmãs que têm 10, 15, 20, 30 anos caminhando no nosso meio, no povo chamado de Deus. E tu pergunta, tu sabe acerca das novelas que está passando? Está passando 5 a 6 novelas por dia, durante todo o dia. Aí tem uma novela tal hora, tem outra hora, um nome tal, um artista tal, fulano de tal, você sabe uma por uma. E tu pergunta, tu conhece pelo menos o primeiro capítulo do livro de Apocalipse? Não sei. Não sei. Tu pergunta, tu sabe o que está acontecendo no mundo fashion, no mundo da moda, que as revistas, o que está mostrando e falando da tendência para a próxima passarela? Ela diz, eu sei, eu conheço, eu sei as cores, eu sei os detalhes, tudo. E tu pergunta, tu conhece pelo menos o que está escrito em João 3,16? Eu digo, não sei. Pessoa que assim faz, irmão, não, vai ter uma sabedoria que vem do alto. E vai ser sempre uma vítima fácil para Belial tragar, derrubar, matar espiritualmente, como está aos Coríntios capítulo 11. Por causa disso, há muitos entre nós, fracos, doentes e outros que dormem.
morte espiritual. Mas sabe por quê, irmão? Não dedica. Não tem uma vida pessoal com Deus. Só vir no culto, irmão, não adianta. Vir no culto faz parte. Nós precisamos vir, continuar vir até o dia do arrebatamento, que pode ser esta noite, até o dia da nossa partida para a eternidade. Mas temos que tirar tempo também, embora essa vida corrida, difícil, com pouco tempo, corre daqui, corre dali, mas temos que tirar tempo do nosso pouco tempo. O nosso dia tem 24 horas, igual o dia da rainha da Inglaterra, igual o dia da presidente da República, igual o dia do presidente dos Estados Unidos. 24 horas, é do mesmo tamanho. Deus não deixou os homens gananciosos, corruptos, tomar conta do nosso tempo e negociar, senão eles iam tomar o nosso tempo, o meu e o seu, e ia querer vender para nós. Para quantas horas você está querendo no seu dia? Quantos minutos você quer a mais? Eu vendo. Não, Deus não permitiu, é igual, do mesmo tamanho. Nós temos que administrar e tirar tempo para conhecer, irmão. Se tu não conhece ainda, comece, faz um propósito hoje, e tu vai ver diferença, como eu tenho visto na minha vida, na vida da minha família. Tu vai ver na sua vida, na vida da família, na vida da congregação, na vida nossa como povo de Deus, servo de Deus. Nós veremos a diferença. Porque nós não vamos precisar ficar dependendo tudo do obreiro, do pastor, do pregador, da missionária, do irmão e da irmã. Nós vamos ser mais um homem, uma mulher, um moço, uma moça, que pode unir, dar os braços, as mãos e falar: eu também tenho uma palavra de Deus, eu conheço a Escritura, eu também posso te ajudar em nome de Jesus. E quando vir um enganador da parte de Belial e tentar te tirar do foco, te desviar do caminho, tu vai ter a palavra, como disse Jesus em Mateus capítulo 10. Quando chegar o momento da adversidade, e vai chegar na vida de todos, não se preocupeis com o que vai falar, que o Espírito Santo vai colocar na sua boca a palavra que Ele quer que seja dita. Aleluia! E para isso, nós precisamos dedicar. Nós precisamos saber mais de Bíblia do que de novela. Nós precisamos saber mais do Evangelho do que de futebol. Nós precisamos saber mais do Evangelho do que de política. Nós precisamos saber mais do Evangelho do que a moda que está aí fora. Nós precisamos saber mais de Evangelho do que o que está acontecendo na cidade com o pessoal fofoqueiro. Nós precisamos saber mais do Evangelho e conhecer o Evangelho do que a Constituição feita pelos políticos. Nós precisamos saber e conhecer e ter o Evangelho dentro de nós. Acima de tudo, o servo de Deus, que foi considerado segundo o coração de Deus. Eu termino aqui e devolvo o microfone. Ele disse assim: aleluia. Ele disse: escondi a tua palavra dentro do meu coração, para não pecar contra ti. O outro disse assim: aleluia. Tenho meditado na tua palavra durante todo o dia e noite, porque nela tenho todo o meu prazer. Aleluia! Um homem, uma mulher, um moço e uma moça que tem essa palavra dentro de si, que tem um evangelho dentro de si, a vida dele vai ser diferente, algo diferente vai acontecer. Quanto mais a palavra do evangelho entrar em mim e em ti, mais o que não é de Deus vai sair. Quanto mais a palavra de Deus entrar na nossa vida, mais o que for fofoca, sentimento mundano, faccioso vai sair. Quanto mais entrar a palavra de Deus, a Escritura Sagrada e o evangelho, mais a sabedoria do alto vai estar na minha e na sua vida, na nossa casa, com a mulher, com o marido, com o filho, com o pastor, com o pregador, com a vizinhança, no trabalho, em casa, na faculdade, em todos os lugares. Porque fiel é aquele que deixou essa palavra e a sabedoria que vem do alto. Louvado seja o nome de Jesus. Conclui e devolve o microfone dizendo: quanto mais nós amarmos
e dedicarmos a palavra do Evangelho de verdade, na prática. Tire todo dia 7 minutos. Depois tu vai conseguir 14. Depois tu vai conseguir 21. Depois 28. Quando pensar que não, tu está dedicando 1 hora do seu tempo para estar com Deus e com a sua palavra. E eu garanto para ti, faça um teste. 3 meses, faça um teste. Eu fiz na minha vida 4 anos atrás esse propósito. Faça na sua vida e depois me conte. 3 meses fazendo isso. Se a sua vida, a sua casa, a sua comunhão com Deus não desenvolver muito mais do que 10, 20, 30 anos que tu levou a vida assim, como eu já levei anos atrás, só não faz de conta. Só aquela vidinha mais ou menos. Tá, mas não tá. É, mas não é. Tem tempo, mas não tem. Sempre tem 1 ou 2 desculpas para falar que não deu tempo para ler a Bíblia, que não deu tempo para o Evangelho. Faça. E tu vai ver. E depois o gosto e o prazer de estar com a palavra e os frutos que vai acontecer na sua vida e perto de todos que te cercam. Tu vai ver, e na própria congregação, tu vai ver isso aqui multiplicar muito mais ainda. Já está melhorando, já está desenvolvendo. Quem acompanha esse trabalho, como disse a minha esposa, a missionária Márcia Meire, no início, ela disse que nós, no início da nossa caminhada, estávamos recém-casados, por volta do ano de 1995, 96. Nós moramos aqui no fundo, nós dirigimos aqui esse trabalho. Daquela época, entre outros irmãos que lembram disso, está aqui esse companheiro fiel, servo de Deus, irmão Zé Rodrigues, servo de Deus, obreiro da causa do Evangelho. Ele estava e continua aqui. Sempre os que passaram por aqui saem falando que ele, a sua família, são pessoas valorosas, que abraçam a causa e dão as mãos, e tenho certeza que o pastor Hélio, com a sua família que está aqui, sente também com os demais irmãos e com eles esse apoio. Louvado seja o nome de Jesus. Mas atente bem e perceba claramente essa diferença. Desde lá do início, desde o começo, ela vai permanecer melhorando e crescendo na minha e na sua vida, de acordo com o tempo que nós dedicarmos. Se nós formos 1 ano, 2, 3 anos, 4 anos, firmes e dedicando a palavra, nós vamos continuar esse tempo desenvolvendo, crescendo e abençoado e com a sabedoria que vem do alto. Mas temos que ter muito cuidado e vigilância, para não fazer como Salomão fez. Começou muito bem, foi até o mais alto topo, ninguém conseguiu um reino mais poderoso que ele, humanamente falando. Porém, numa altura da sua caminhada espiritual, ele tirou o foco da palavra e não teve mais tempo na sua agenda para a palavra, para a sabedoria de Deus, e começou a dar ouvido a Jezabel, começou a dar vida a Salomé, começou a dar ouvido àqueles balaões da vida. E sabe o que aconteceu? Grande foi a queda. Então nós devemos estar firmes e constantes na palavra, unidos com os irmãos, na oração, na comunhão e no partir do pão. Assim, praticando a sabedoria que vem do alto, nós vamos estar abençoados, todos nós, e o mais importante, vamos manter a nossa libertação, perdão dos pecados, livramento do inferno, e nós vamos com o Senhor para o céu. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Aleluia. Ei, classe, te clodeva. Aramanto que neva. Ei, com neva. Aleluia. Aleluia.